Olá, amigos e amigas, olá você de casa, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa ao vivo pela Rádio União FM 87,9, as donas de casa, os amigos trabalhadores, muito obrigado pela sua audiência, que bom saber que você está aí do outro lado, já ligadinho, antenado com a gente na programação da 87,9 Rádio União FM, tá bom? Para você que está sintonizado, eu sou Davidson Bezerra, conhecido popularmente como Papagaio da Notícia, tô de volta aqui nos estúdios, né? Estive na capital Porto Velho, trazendo informações direto da capital, né? Esses últimos dias, meu retorno tá bem alto aqui, Eduardo. Minha voz é um pouco mais forte que a da Marilza. Pede pra ela só dar uma seguradinha pra nós lá no volume, né? E aí, nós estamos aqui já sintonizados em nome de Moura Mix. Tudo que você precisa tem lá no Moura Mix. Chegou coisa top lá no Moura Mix, tá? Sabe aqueles negócios que você coloca o prato em cima da mesa, sabe? Bem legal. Suplá, o nome, né? Já viu? Você coloca o pratão bonito, aí coloca o prato em cima, você servir os convidados, é top, né? Aí lá tem, muito barato, Moura Mix, né? Onde fica? Moura Mix fica ali, na 30 de junho, no centro de Presidente Médici, na esquina com a JK, ali no antigo pontinho de ônibus da Eucatur, na saída pra Cacoal, tá? Vale muito a pena você ir lá e aproveitar as novidades que o Moura Mix tem pra você, tá bom? Tá ligadinho, antenado com a gente? Vai participando, já vai deixando seu recado, vai compartilhando, né? Esses últimos dias... eu estava lá na capital Porto Velho, o povo vai chegando agora, que vai aparecendo. O Facebook está demorando um pouquinho para relacionar, né, e enviar os áudios e tudo mais, mas tá bacana, né? Aí, de acordo com o tempo, ele vai passando. Mas você já pode ir compartilhando também, deixando seu recado, deixando seu alô, fazendo parte da programação da 87,9. Davidson, como é que ficou os decretos? Qual decreto está valendo? Começou, né, a partir de ontem a valer um novo decreto. Enrijecendo um pouquinho menos, né? Um pouco menos. Papai Bolsonaro falou: olha, governador, tirar o trabalho das pessoas vai ter que pagar o auxílio na próxima, né? E os governadores com tanto quanto com medo, bobo, né? Ninguém é bobo, né? Vai contra o mestre Bolsonaro? Vamos não, né? Isso o papai Bolsonaro fala, todo mundo ouve e jamais vão ser contraditórios ao que o Bolsonaro diz. Mas, Davidson, vou dar aqui só uma pincelada. Serviços essenciais poderão funcionar como? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, até às 21 horas. Depois disso, toque de recolher. Aí funciona a conveniência, funciona tudo, normalmente. Loja de confecção, até às 21 horas vocês podem estar abertos durante a semana. Na sexta-feira, a partir das 21 horas, começa a valer o processo restritivo. Davidson, o que é isso? Igreja não abre no final de semana, nem com 30, nem com nada. Academia não abre final de semana, nem com 25, nem com nada. Só vai abrir no final de semana supermercado, posto de gasolina, farmácias e serviços essenciais. O resto, não. Então sexta-feira, às 21 horas, ou seja, no sábado, que pelo que falaram aqui, tem um podcast, quem tem Spotify vai poder ver no Spotify. É um podcast do governo do estado de Rondônia, a Secretaria de Comunicação, a SECOM, emitiu esse podcast falando, né, sobre essas restrições. Então, academia no final de semana, nem pensar. Igreja no final de semana, apenas para aconselhamento, que é aquele serviço que o pastor faz, as igrejas católicas faz, e serviços administrativos. Pelo contrário, não pode abrir para culto nem com 30, nem com nada. Tá? Essa é a restrição, as academias também. E no meio de semana, as academias só poderão abrir com 25% da capacidade, menos que as igrejas, tá? Então as academias apenas com 25%. Não sei como a fiscalização vai dosar isso daí, né? Porque também não existe fiscalização para isso. Eu não sei também como é que o governo do estado de Rondônia chega a esses números. Estive conversando, né, com pessoas ligadas à Casa Civil do governo do estado de Rondônia, para que nós conseguíssemos algum técnico, alguém que fizesse parte dessa elaboração dos decretos no estado de Rondônia, para que eles pudessem explicar para nós como é que eles fazem esse estudo quantitativo, para as pessoas entenderem, porque muita gente, poxa, a igreja com 30%, as academias com 25%, então por que não abre os balneários com 25%? Então por que não abre tal? É isso que eu estou tentando entender e que as pessoas às vezes não entendem. Por que as lojas de confecção, por exemplo, que são menores, que entra 2, 3, 4 pessoas num dia, não pode abrir no final de semana? Então tem todo esse jogo de cintura que o governo tem que dizer para nós, como eles chegam nesse dado, como é que eles... E que também serve de propaganda para o governo. Se vocês usarem bem o governo do estado de Rondônia, eu vou fazer propaganda gratuita aqui para vocês sem ganhar R$1. Tá? Então isso é bacana, usem os meios de comunicação, não leve a gente só pelo lado da crítica não, tá bom? Deixa eu mandar um abraço pro Genivan Araújo, meu parceiro Genivan, o homem das estruturas de rodeio do Brasil, grande Genivan, esse cara tem dedão de qualidade aí, saudade em Genivan dos rodeios, grande parceiro nosso,
aí uma das melhores estruturas metálicas do estado de Rondônia, do Genivan. A melhor do estado de Rondônia. Faz Cogibe, só faz os rodeios top, né? Deixa eu cumprimentar meu velhinho, o velhinho mais embaçado do rádio brasileiro. Fala comigo, meu velhinho, boa tarde. Boa tarde, Davis. Deixa eu ligar seu microfone. Vai, fala. Agora sim. Boa tarde, Davis, papagaio da notícia, que teve na capital, já passou a quarentena, né? Passei nada de quarentena. A Marisa cobrou hoje mais cedo. Mas olha, falando sério mesmo, o governo do estado tem que falar isso, porque a gente sempre cobrou desde o início como é que eles chegam num quantitativo desse, saber o que é essencial, o que não é essencial. Eu até ouvia o Cirqueira Júnior, de Manaus, né? Ele dizendo assim, o que é essencial? Como é que eu vou saber o que é essencial? Meu doutor Gilvan de Castro, né? O que é essencial? O garçom não é essencial? O pão que ele compra, o dinheiro que ele ganha como garçom, que ele leva a comida para casa, o arroz, o feijão, o pão, o leite de cada dia, não é essencial? Então, tudo é essencial. Como é que eu vou definir o que é essencial, o que abre e o que não abre? Porque os garçons que levavam o seu ganha-pão para casa, aquele que só vivia do garçom, mesmo sendo um extra, é um serviço, é uma necessidade. Então, por aí você exemplifica, né? Quantos são essenciais? O essencial, que eu entendo, é aquilo que você leva o seu ganha-pão para casa. Por outro lado, quando a gente pega alguns prefeitos país afora, ele diz assim, ó, os únicos que que podem ficar em casa são aqueles que todo dia primeiro o salário cai, né? Eu não vou especificar quem são, mas palavras de prefeitos. Tu tem medo, né? Não, prefeitos sabem e sabem o que falam, né? E o que eles ficam com medo, como a gente disse aqui? Do grosso, que é da onde vem o pequeno, que é o que mais produz nesse país. Se você juntar os pequenos aí, por exemplo, ao quanto a agricultura familiar produz nesse país, né? Por aí você tira o que eu estou dizendo. Agora dá para entender, né? Que eles têm que trabalhar, a agricultura tem que trabalhar, que é a mola mestre desse país. É isso aí, meu velho. Tá bom. Tá dito. Não é isso, doutor Gilberto? Tá dito. Deixa eu. A grande verdade é que o vírus, fazendo analogia com o boxe, colocou todo mundo nas costas. Direciona um pouquinho, Fale bem mais próximo do microfone, com direção. Isso. A voz, fazendo analogia com o boxe, colocou todo mundo nas cordas. Demais. E outra coisa, é uma observação, não, uma crítica, né? Sim. Em relação a ficar em casa, por exemplo, é um dilema. A melhor situação que tem são os funcionários públicos. A melhor situação, é a mais cômoda. O Eduardo queria dizer isso, mas não, mas eu digo. Não, mas não é que eu quis, não é que eu quis dizer. Eu estou falando das palavras do prefeito. E estão errados, não é questão, não é errado, é uma condição deles, mas a mais cômoda é deles. Por quê? É um direito adquirido. É um direito, estão lá, mas a mais cômoda é deles. Eles podem ficar em casa, claro que ficar em casa não é fácil, você ficar em casa, mas eles recebem todos os meses, enquanto que os autônomos, né, as empresas quebram, não conseguem bancar os funcionários porque as pessoas não compram, mesmo está liberado, mas não vão, as pessoas têm medo, É verdade. Então a situação é muito conflitante, é muito complicado. Haja jogo de cintura para resolver. É a vida e a sobrevivência. E nesse ramo aí, já que a gente está falando um pouquinho dessa área, antes de entrar na área jurídica, eu estava olhando, por exemplo, os supermercados, né, que foram supermercados, hipermercados, shoppings, né, que foram proibidos, mesmo os supermercados abrindo no final de semana, vai gerar um desemprego. Qual o desemprego? Naquelas indústrias que fabricam produtos que, como diz o próprio decreto de governos por aí, não são essenciais. Aonde nos supermercados, quando você entrar lá, você vai ver, está isolado, né? Se está isolado, é um produto que é não essencial, então não vai haver consumo, logicamente aquele mercado não vai comprar, então a linha de produção ela vai ter que ser suspensa. Eu não quis dizer que o vírus colocou de quatro, eu coloquei nas cordas. No corner. Colocou no corner, né? O Sandrinho, como sempre faz, escreveu e apagou. Ele disse, olha o homem aí. Escreveu e apagou, mas deu tempo de ver. Sandrinho, para de ser covarde. É típico. Típico, né? Continua do mesmo jeito. Eu estou acompanhando mais, né? Mas tem que mudar. Diz que a gente tem que mudar a versão do WhatsApp, né? Para acompanhar o Sandrinho, porque ele escreve e apaga. Então tem que tirar automático.
não tem como apagar mais. É que ele tinha, não, agora ele escreveu certo. Ele, olha o homem aí que ele tinha escrevido com errinho de português, mas não foi covarde não, ele mandou. Julgamos o Sandrinho antes, né? Antes. Fazer o quê, né? Fazer o quê? É típico dele. É típico. Deixa eu apresentar o senhor aqui. O Eduardo puxou o assunto sem nem lhe apresentar, sem nem te dar um boa tarde, né? Mas boa tarde, doutor Gilvan de Castro, bem-vindo ao nosso programa, satisfação em recebê-lo aqui. E hoje o doutor Gilvan de Castro veio aqui para falar sobre questões jurídicas, né? E é o dilema que está pairando no Brasil. Lula realmente foi absolvido das acusações? Será que realmente o Lula, depois de todas as condenações, volta-se atrás e fala assim, não tem nada a ver com isso? Mas o doutor Gilvan vai explicar para nós, né? Nós já entendemos ali meio que o contexto da situação, mas não é bem isso, né, doutor Gilvan? Não que ele foi absolvido. Existe um trâmite dentro da lei do Brasil que o senhor vai poder explicar melhor para nós. Só jurista vai poder. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Davidson Bezerra. Há quanto tempo? Satisfação tê-lo, né, frente da Alecrim. Desde outubro, né? Quando ligou mais cedo, caramba, tá preso? Ele foi preso, mas aí depois logo seguindo ele, não foi. É um prazer realmente estar aqui, é um assunto interessante, um assunto que vocês me propuseram aqui a conversar é interessante, altamente interessante. E eu vou explicitar de forma bem profunda, vai de repente chocar um ou outro, não importa. Não tem problema. Mas eu vou falar. Dá uma aula para nós aí. O que está acontecendo nesse cenário aí, doutor Gilvan? Explica para nós. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal político, né? É a primeira coisa. As pessoas acham que os processos, as sentenças, elas são, em regra, baseado nas provas, né? Que é o que deveria ser, né? Condena-se um, absolve-se o outro. No caso do Lula, né? O presidente Lula, que ficou preso mais de 500 e tantos dias, né? Mesmo eu vou puxar a sardinha por Cristiano Zanin, o advogado dele, que é um gigante. É bom. É um gigante, nunca se intimidou com o parcialista do Moro, né? Ele sempre pregou e sempre dizendo que o Lula não fez isso ou aquilo. É uma defesa. O que deu a decisão, o Fachin, é um lavajatista mais profundo. Ele está na segunda turma. Ele sempre, depois, começou a virar o jogo, quando o Intercept veio e colocou as vísceras da Lava Jato, para todo mundo ver, né? Sim. As questões que eram de bastidores que ninguém sabe, mas acontece. Os bastidores são terríveis, principalmente lá para cima. O promotor fazendo joguinho com o juiz, né? Que no caso ele que mandava geral. O Moro mandava geral, mandava até no MP. Sim. Só não mandava nos advogados. Mas ele pressionava os réus para poder, prendia, por quê? Para os caras abrirem o bico, né? E tinha lá. Então era meio que forçado. Era uma tática. Não, imagina, tu vai pegar 100 de cadeia. Se tu disser que o Lula é o chefe, eles queriam o Moro queria o Lula o tempo todo. O Moro queria o Lula. Então provavelmente serviria de escada para ele subir nacionalmente. Ele queria o Lula, né? Ele queria ele para se beneficiar politicamente, que ele é político puro. Ele, com essa situação, prendeu o Lula de forma ilegal. Claro, teve na segunda instância, manteve o STJ, tudo política pura. O Fachin, essa questão que o Lula teve as sentenças anuladas, o advogado já pedia isso há mais de 5 anos. Esse cara não é competente para julgar o Lula. Esse cara, o Moro, não é competente. E arguíram lá no processo e foi jogando. O cara veio descobrir que não era competente mais de 5 anos depois que o Lula ficou preso mais de 500 dias, depois que tiraram o cara da campanha, o Lula tem que ser massacrado nas urnas. Não pode tirar o cara por tirar no gosto do cara. Deixa o povo decidir. Esse é o meu dilema maior, né? O que o Fachin fez? O pessoal ia julgar o processo, o habeas corpus dele de parcialidade do Moro. E eles iam anular todas as sentenças do Moro. Que a consequência é diferente dessa que o Fachin fez. Mas o Fachin fez isso para matar a parcialidade do Moro. Por quê? Porque a consequência é diferente. O que ele fez? Ele fez uma jogada que engana a população, mas não engana os advogados. Por quê? Porque ele quis matar
a parcialidade do Moro, porque aí os caras não julgariam mais, porque ele já tinha anulado. Para que vai julgar o habeas corpus do Moro para poder anular, se já anulou? Mas a consequência é totalmente diferente. O que o Fachin fez? Julgou a compra. O que é isso? O juiz de Médici, um exemplo, para você entender, não poderia ter julgado o Lula. Quem teria que ter julgado era o juiz de Paraná, certo? Mas ele, 5 anos para descobrir isso? Não, é que eu me aprofundei agora no processo e vi que a defesa tem razão, o juiz de Médici não pode. Ou seja, zera tudo, anula e manda para o Paraná, para começar de novo. Mas tem uma pegadinha aí. Qual é a pegadinha? Que tudo do processo vai para lá para o juiz de Paraná. Começa tudo de novo ou não. Depende do juiz. Com essa decisão do Fachin aí, o juiz de Paraná podia aproveitar, ou pode, por exemplo, tudo que já foi feito no processo. Testemunhas, ele pode simplesmente aproveitar isso, o depoimento está tranquilo, e ele pode até entender, vou só sentenciar porque está pronto. Aí condena o Lula de novo, por exemplo, o absolve. Diferentemente do que ia fazer lá na parcialidade. Entendi. O que acontece? O Gilmar Mendes vai colocar na pauta. Não vai engolir, não. Vai colocar a parcialidade do Moro na pauta. Qual é a consequência dessa situação? Se fosse o inverso, se essa vai julgar tudo o que o Moro fez, se for julgado que ele era parcial, que é o que querem os advogados, nada vale. Aí volta sim, pro zero, tudo. Aí tem que começar tudo de novo, inclusive receber a sentença, a denúncia, analisar se recebe ou não. Começa tudo de novo, não aproveita nada do que o Moro meteu a mão. Entendi. Nada. Essa é a grande jogada. E tem outra coisa. Isso gera também um precedente para os outros réus. É o que eu ia dizer, né? Gera para toda. É uma reação em cadeia. Essa do Fachin foi só para inglês. Então corre o risco, por exemplo, de todos os outros que foram condenados em segunda instância pelo Sérgio Moro ter o mesmo processo. É possível se entender mas que foi parcial lá. Mas o Moro foi em primeira instância, a segunda instância foi no TRF4, que já não é o Moro, né? Não, é outra coisa, não tem nada, ele já é segunda instância, mas então, começou com o Moro. O que está sendo julgado, foi o que eu disse, o que está sendo julgado, pelo menos que eu conversei pelo telefone com o doutor, que foi decidido em primeira instância. Exatamente. É o que está sendo julgado. O TRF4, para que vocês entendam, TRF4 é a segunda instância. Ou seja, que foi feito aqui embaixo não vale para cima. Eu vi alguns falando, eu não sei se realmente isso é concreto, de que tudo aquilo que julgado em primeira instância em Curitiba, o TRF4 é em Porto Alegre, né? Tudo julgado em Curitiba seria remetido para Brasília, né? Para a primeira instância de Brasília. Para a primeira instância de Brasília. Então eles vão tirar todo o processo. Isso é verdade? É verídico? Tudo que tinha lá na Justiça de Curitiba, na primeira instância, que foi julgado pelo Moro, vai para a Justiça Federal de Brasília, primeira instância. Aí, a segunda instância continua ainda em Porto Alegre. Acabou. Não, o TRF4 é lá. Não importa. TR é a segunda instância do TRF4, se não me engano. Então pelo que eu entendi. O que foi para segunda, tudo que foi para segunda, lá para a STJ, está anulado, acabou. Então, pelas suas palavras e pelo que eu andei acompanhando, né? Então, tipo assim, o julgamento que vai ser proposto pelo Gilmar Mendes, né? É a parcialidade. Então, a parcialidade. Havendo a parcialidade, né? Entendido pelos 11 ministros. Exato. Não é só pela segunda turma. Só pela segunda turma. Vai julgar, inclusive já tem 2 votos lá. Tá pau a pau. E é possível que até a Carmen Lúcia mude de ideia. E vote a favor de anular também. Mas por exemplo, então, havendo essa negativa na segunda turma, então zera tudo. Já está zerado. Aquilo que foi julgado e condenado no TRF4, que é a segunda instância. Não, aí é que isso é enganado. Tudo já está anulado hoje. Tudo está anulado. Tudo. O que está no TRF4, o que estava no STJ, que manteve a condenação do Lula, tudo está anulado com a decisão do Fachin. Tá. Não existe mais condenação do Lula neste momento. Agora ele está no processo de acusação. Por enquanto nem isso.
Por quê? Porque como zerou tudo... Eu não ia dizer com essas palavras, mas a Maria Pinheiro já está dizendo aqui. Então a máscara do Moro caiu. A máscara do Moro não caiu ainda. Mas pode cair? Pode cair. Por quê? Porque essa competência não foi o Moro que decidiu ela. Mandaram para lá. Para de Curitiba, onde ele estava. Que tem uma explicação, né? Por que foi para Curitiba. Isso chama-se questão processual. O Fachin, depois de 5 anos, depois que o Lula foi preso, depois que foi tirado da eleição, que os advogados já pediram, olha, esse cara aí não tem que julgar o Lula, não. Essa bagaça é lá em Brasília, é lá no Justiça Federal de Brasília, por exemplo. Mas não aceitaram. Agora o Fachin entendeu que realmente o Moro não era competente. O juiz competente não é competente, anula. Mas isso foi cogitado no meio de toda aquela questão de ouvir testemunhos e tudo mais. O advogado do Lula tinha dito, há né? 5 anos. Ele tinha dito, falou, não é competência de Curitiba. Não é. E aí foi quando a imprensa pressionou, todo mundo pressionou, o Brasil pressionou. O Supremo, uma grande parte. Isso volta a 5 anos, não, volta um pouco mais de 5 anos, porque volta naquela época lá que queriam, a própria ex-presidente queria nomeá-lo ministro, e naquela época se falava isso também. Né? Para ele ter um foro privilegiado. Já né? muda um pouco. Né? Já muda aí um pouco. Se ele tivesse sido. Né? E os caras rastrearam a ligação dele. Né? Aquela questão lá, do Moro ser nomeado ou não, é uma coisa, né? Com aquela nomeação, queriam tirar de Curitiba já, porque o Lula nomeado ministro da Casa Civil, Sim. O Moro não tinha mais poder sobre ele. Eles queriam evitar isso. Aí ele deixou vazar o áudio. O próprio Moro, que não tinha competência para isso. Não porque não tinha competência para julgar o Moro, porque não tinha competência de vazar o áudio, porque ele era impedido, porque tinha presidente da República, não tinha competência. Mas o vazamento de propósito, se é o que você está dizendo, né? Se é o que o senhor está dizendo, vazamento de propósito, ele vazou de propósito. ajudou no julgamento popular também. Não, na realidade ajudou ao Lula não ser nomeado primeiro o ministro da Casa Civil. Ele jogou a opinião pública contra. Os caras do Supremo ficaram tudo com medo, tanto que o Gilmar Mendes, negou a posse. Foi o Gilmar Mendes que negou. Foi. Naquele momento. Depois o Gilmar Mendes foi vendo a bagaça, mudou de lado. Entendeu como é que é? E ele é que vai tudo se tratando de situações políticas. E o que a gente verifica em tudo isso é que se realmente esse áudio do Intercept vazar na sua íntegra, né? Começou tudo. Como é que vai acontecer com a República? Olha, não vai acontecer muita coisa. Porque não vão liberar tudo. Já está liberado. Os advogados do Lula têm acesso mas tudo. Os do Bolsonaro não. Tudo. Eles pegaram tudo. Tá, agora só para entender aqui no apanhado geral, só para o pessoal entender. Vamos lá. Voltando a essa questão. Lula então isso quer dizer que corre o risco do Lula poder concorrer às eleições. Não, nesse momento ele pode. Não, ele pode. Se der tempo, né? Porque até 2022 ainda tem chão. Ainda tem chão. Pode ser que aconteça uma condenação antes das eleições e ele mantenha-se condenado. Tem um problema danado. Qual é o problema? Prescrição. O Lula tem 75 anos. Vamos considerar que os processos dele comecem tudo novamente e tal. A prescrição, no caso dele, cai pela metade. Os crimes do por causa da idade, ele já os crimes do qual ele é acusado vão prescrever e de qualquer forma não conseguem pegar, pelo menos as projeções que se faz, baseado nos crimes que ele supostamente cometeu, e a idade, estarão prescritos, porque ele tem 75 anos. E a prescrição cai pela metade. Se um crime prescreve com 4 anos, ele vai prescrever com 2,5. Né? Entendeu? 2, Aí ele não é mais pego, mas os advogados não querem isso não. Os advogados do Lula não querem a prescrição. Só isso. Não, e não querem essa decisão do Fachin, porque ela não chega o que eles querem. Eles querem que o Moro seja considerado parcial, que é o que ele é. Então isso já é uma briga política, então, já está no meio do âmbito político. Teve um deputado e não só política, né? Mas favorece a muita gente. Não, mas teve um deputado que falou hoje, o presidente da Câmara, ele falou um negócio altamente interessante. Ele não sabe, eu não sei se a decisão absolveu o Fachin, desculpa, o Lula, porque eu não sei, eu não tenho certeza se ele é culpado ou não, ou o Moro. É uma boa colocação, né? Ou culpou o Moro, né? Não, pelo contrário. O Moro não pode ser culpado de nada pelas ações do Intercept. Ele não pode ser. Porque foi um crime, né? Que aquele foi adquirido como crime. Não é porque supostamente
aquelas mensagens foram pegas de forma ilegal. Mas a defesa pode usar. Mas não pode condenar. Mas não pode usar para condenar o sujeito. Mas para defender o Lula pode. Você vê como é que é doido isso? É o direito, né? O que está lá no Supremo com Gilmar Mendes, que ele vai botar na pauta. Ontem eu disse que ia botar terça-feira, não sei se é hoje. Vai na próxima. Ou é na próxima. Ele já vai botar a suspeição do Moro. Ele não quer saber se o Fachin, ele quer o Moro. Porque o Moro é que sacaneou todo mundo. Ele fez isso, inclusive cara. Eles, né? Todo mundo, inclusive eles. Porque o Moro, na época, ele falava muita coisa contra o Supremo Tribunal Federal. Ele peitou, né, o Supremo Quais são os lavatistas lá do Supremo? Que já tem um mudando de lado, que é a Carmen Lúcia. Já está lá com, né? Já está com meia culpa. O Fux, o Roberto lá, o Roberto Barroso. Quem é o caramba, quem mais? Nem o Cássio que entrou agora ele entrou para dar um ferrado na Lava Jato também. Mas ele é mais legalista, né? É o Cássio, né? O Cássio, ele é não vamos ferrar todo mundo não, né? Vamos de leve, né? Vamos dar uma pisadinha de leve. Os caras contra hoje. Lewandowski, Gilmar Mendes, o que saiu era o Celso de Mello, Marco Aurélio também. A Rosa Weber, né? A Rosa Weber. Então tem 5 ainda. Eu acho que já tem maioria hoje de novo. Então tem 5, né? Tem 5. Contra, né? Contra. Mas tem um lá, o Cassius, eu não sei em que lado que ele vai, mas o Cassius, a tendência é ferro. No Moro também, entendeu? Então se der 6 aí, então já tem 2 votos a favor. O Fachin é tão saboado, o que ele fazia? Ele é da segunda turma. Ele perde lá direto. Quando ele sentiu que ia perder, ele mandava pro pleno. Ele relatou, caia nele lá, quem disse que ele deixava a segunda turma? Ele botava pro pleno. E lá no pleno ele sabia que podia ganhar. Ele é vencido o tempo todo. Tanto é que a decisão dele ninguém esperava. Ninguém, nem o Lula. Só o advogado. Ele sabia que o Gilmar Mendes ia botar na pauta. Ele sabia que ele ia botar a parcialidade do Moro em votação. Ele sabia que vou dar um chacoalhão em todo mundo e vou fazer aquilo, a esquerda vai gostar, mas é só para ferrar com os caras que querem ferrar com o Moro. Para as pessoas que estão nos acompanhando, por exemplo, explicar o que é segunda turma do Supremo Tribunal, como é que isso funciona? Porque lá tem primeira e segunda turma, né? Quantos juízes dos 11? Quantos juízes daqueles 11? Pleno. O pleno são os todos 11. Eles votam, né? Para a situação. E nesse caso só as turmas também, né? E que são comandadas. Tem as decisões monocráticas, se os ministros dão individualmente, que é o caso dessa que o Fachin deu. Que pode no pleno ganhar ou perder? Se a procuradoria que diz que vai recorrer, né, entrar, aí pode ser que a própria segunda turma julgue ou o pleno, né? Mas nesse momento a decisão está valendo, ninguém contestou, a própria defesa do Lula não falou nada, que é interessante só nesse momento, né? Mas eles estão de olho no julgamento da imparcialidade do Moro, que é essa aqui traz outras consequências. Traz consequências que limpa de uma vez, não aproveita nada do que o Moro meteu a mão naquele processo do Lula. Diferentemente dessa que o Fachin deu. Que pode ser que o cara lá, que eu não acredito que seja doido, o juiz que vai pegar agora, aproveite uma grama daquele processo. Vai dar outro problema. Ele não consegue nem julgar. E vão dizer que ele é parcial também. Deixa eu aproveitar aqui e mandar uns alôs aqui que o pessoal tá comentando aqui. Aproveita. Eu vou mandar um abraço lá desde o início, né? O Genivan tá lá acompanhando a gente, o Sandrinho do Poço mandou um recado, o Derek Salohan tá lá acompanhando a gente. Um abraço, Derek, obrigado pela audiência. A Ivanete Félix disse, olha, bom que o Lula agora pode roubar vacina para nós. Só quem sabe fazer o Brasil sendo Brasil. Daqui a pouco vão falar que nós que roubamos o Lula, né? Tá complicado. As pessoas têm que entender que ele não foi absolvido de nada, não. De nada. Não foi julgado o mérito da questão. Isso chama-se defesa processual. É uma questão processual. Tem nada a ver. Se ele é inocente ou culpado. Ainda não tem. Eu antes de ligar nesse momento zerou. Eu antes de ligar pro doutor Gilvan, até estava falando com o David, estava mostrando o áudio de uma advogada, ela dizendo, a questão é processual que mudou
de figura, mas não foi nada, não há absolvição e nem condenação. Decisão de mérito, isso não existe. Entendi. Deixa eu continuar mandando os alôs. A Maria Pinheiro está acompanhando a gente também. Boa tarde. Então a máscara do homem começou a cair. Essa foi que eu usei aqui, né? É isso aí, doutor. O Cleiton Segovia está acompanhando a gente. Oi, boa tarde para vocês aí na rádio. Um abraço. A Maria Grangeiro já tocou na ferida do doutor Gilvão. O povo não tem jeito, né? Pode? Olha, ele está autorizado. Ela disse, tá aí então o prefeito que estava preparado para administrar presentemente. Ô, coitado. Né? A Maria Grangeiro é assim, doutor Gilvão. Infelizmente é assim. É democracia, né, desse país. A Maria Grangeiro caiu há muito tempo, falando da máscara do Moura. Márcia Batista, boa tarde para vocês, tudo bem? O Marcinho Metralha, boa tarde, doutor Gilvão de Castro, futuro prefeito de Presidente Médici. Rapaz. Solta o Marcola também, tô falando, já que virou bagunça. Não, mas doutor Gilvão, o povo aqui é assim, né? Doutor Gilvão, ali vai dar quantas pessoas que foram condenadas? E aqueles que já cumpriram também? Aí, né, seria um pedido de indenização e tal, que não vai ter, né? É bem complicado isso. Nem o Lula é dificilmente terá, porque nesse momento ele não foi condenado. E também não devolveu nada como os outros, né? Que entregaram. Olha, teve até bloqueio de condenação. Não, teve bloqueio, mas não teve devolução. Teve devolução. Mas com a sua experiência de jurista, você acha que ele vai ser condenado novamente? Olha, como eu te disse, mesmo as pessoas, eu não sou lulista, tá? Já vou adiantar. Tanto é que eu votei no Bolsonaro no segundo turno. Sim, fez até campanha. Não, campanha não, mas votei nele. E no primeiro turno votei no Ciro, né? Mas eu sou advogado de defesa e vejo os erros que se fazem, a parcial da justiça. Com o Lula, se fizeram lá um estudo, a decisão do primeiro grau do Lula e a segunda TRF4 para impedir ele de ser candidato foi um relâmpago. A regra, na época, a justiça nunca foi tão rápida. 4, 5 anos para julgar um recurso daquele. Ela nunca foi tão rápida. Teve mais uma no domingo. Lembra do domingo que soltaram o Lula? O outro manteve, o Lula soltou? Rapaz, nunca a justiça trabalhou tanto. No primeiro e segundo grau. Até no terceiro, até no quarto. Porque até a Carmen Lúcia entrou naquele negócio. Foi. Entendeu? Olha, num dia só, de manhã, solta o Lula. Depois não solta. Manda pro delegado da polícia soltar, não solta. Aí vem o cara lá do TRF4, não solta, o outro solta, e ficou aquela confusão. E terminou no final da noite mantendo preso. As 4 instâncias atuaram naquele dia. Num dia no domingo. E o juiz de férias, que era o Moro. Olha aí. E ele meteu o B dele lá. Ou seja, a questão é pessoal. Aproveitar as férias. É pessoal, o negócio era o Lula em si, a figura dele. Eu não tô nem aí quem é o cara. Eu até brinquei com um cliente meu há algum tempo, na hora que o Lula ia ser julgado, se soltava ou não. Na primeira vez que não soltaram. Eu falei com o meu cliente, olha, se soltar o Lula, eu te solto amanhã. E o cara não entendeu. Qual é a relação? É porque lá estão brigando negócio de segundo grau, meu filho. Se prender em segunda instância, você fica preso. Se soltarem, tu sai amanhã, entendeu? O Lula ficou preso e ele continuou. Mas é assim, o cara é apenas um nível diferente, com outros interesses, né? Até, naquele dia que eu julgasse o Lula saiu ou não na cadeia, que não saiu, um general de exército, cara, na época, se não me engano, era ministro do exército, ameaçou o Supremo, se soltar esse cara aí, consultivamente, né? Aí o Faquinha deu troca agora. Eu não vou falar aqui, porque eu posso errar o nome dele. Eu sei de que, eu não lembro se era o Vilas Boas. Era o ministro do exército. Não, era do Vilas Boas. É o Vilas Boas. É ele mesmo. Mandou lá, o cara tá aí o Faquinha se manifestou agora esse dia que ele escreveu no livro e tal. Não era ministro, ele era general da reserva. Na época não. Na época do Temer? Na época que o Lula ia ser condenado. Ele estava na ativa, rapaz. Aí a questão é que o Faquinha deu o troco para ele, soltou o Lula agora. Numa canetada. E aí, tem coragem não? Tem coragem não? Mas como é que funciona a segurança do ministro desse também? Olha, é boa. Ele aparece na foto chegando sozinho, mas em volta das câmeras. Atrás todo mundo? Militar, FBI. Para proteger 11. A Polícia Federal. É custo alto. Tá? É alto, né? Se você ver, porque as câmeras mostram ele chegando sozinho ali. Mas as câmeras chegam ali. Quem chega ali próximo? Não chega, rapaz. Ali é negro, ali tem
Polícia Federal para tudo. E quando a gente olha as sessões do Supremo, né, que a gente vê aquelas decisões lá, a gente vê um pouquinho de gente só ali, né? Imagina para aquele advogado chegar ali. Eu vi um advogado numa causa uma vez, acho que acredito que o do Lula mesmo. Rapaz, ele ali era o advogado. Perdeu no dia que eu estava assistindo. Mas para você chegar lá no Supremo, para você fazer uma defesa... O advogado do Lula também, ele conhece muito bem essas voltas que o direito dá. Eu sou fã do Cristiano Zanin, não nem só pela capacidade técnica dele, é pelo não ter medo e não ficar com a cabecinha baixa para juiz em medida ditador. Aqui em México já teve um juiz de ditador que cometeu para mim o maior erro, não. A maior sandice que eu já vi. Mandou prender um monte de... Você lembra do tal do Boi Gordo? Lembro. Ele prendeu aqueles caras, ele não era competente para tomar aquela decisão. E ele sabia. Mas ele queria desmoralizar o cara, inclusive com a ajuda do Ministério Público. E também sabia que era incompetente. Então isso quer dizer que a justiça nesse âmbito erra também demais. Mas errar é uma coisa. Fazer de forma deliberada é totalmente diferente. Que é o mérito do que ele fez. Ele prendeu, a questão era federal, questão do... Não vou entrar no mérito daquilo. Os caras foram absolvidos depois. Entraram no mérito da questão, que era recurso do PRONAF. Qualquer estudante de direito do primeiro período sabia que não era competência do juiz estadual, É PRONAF, é direito federal. Ele prendeu os caras, o MP pediu 3 cantos com ele deu a decisão 2h10 da manhã, 1h10, está lá, inclusive o horário que ele deu. Aí amanheceu prendendo os caras. E quem disse que solta? Solta nada, revoga e tal. Ele mesmo, quando viu que os caras iam ser soltos, ele mesmo revogou de ofício, mas deixou os caras quase 30 dias presos, 29 dias. Meu Deus. Acabou com a vida dos caras, Os caras altamente conhecidos na cidade. Os caras de família aqui, os caras, ele arrebentou aqueles caras. Uma juíza veio depois, uma substituta, não desmerecendo, era juiz do mesmo jeito. Primeira coisa que ela fez, ela olhou o processo e declinou a competência. Não é competência minha, nossa. Meteu para Paraná. E acabou. Acabou, e o juiz de Paraná absolveu os caras. Doutor, você né, nessa questão jurídica, né? Se depara muito com essa questão, você não faz júri só em Presidente Médici, né? Faz no Brasil inteiro, no estado inteiro. Tem muitos juízes assim, dessa maneira, que faz 3 anos. Tem alguns filhos da puta, né? Eu digo sempre que existe decisões judiciais. Eu digo que não deu tempo de colocar o PIN. Não, é filha da decisões judiciais. Não existe justiça propriamente dita. Existe de vez em quando. Mas em regra, principalmente quando chega lá para cima, nos escalões maiores, principalmente no Supremo, que são decisões políticas, né, que é bem complicado, né, partidores. Eu já soltei preso na cozinha do fórum. Essa eu não vou falar, né? Não, claro. Você não vai dizer que é outro exemplo que eu ia falar aqui, doutor. A gente solta preso com juiz em qualquer lugar. Você consegue argumentar, claro que não é uma questão legal, você consegue, sem a letra fria do processo, e que geralmente são as assessores que olham, né? O juiz só assina. Aí o cara, doutor, e aquele cara lá, aquele cara é de boa, tal, o cara é pai de família, aquela coisa, não, manda lá pra mim e tal, entendeu? Acontece demais. E uma coisa que eu ia dizer, advogados às vezes caseiros, por isso que os advogados, por exemplo, de Médici aqui, nós temos grandes advogados que saem daqui para ir em outros municípios, outros estados e conseguirem júris, chegar lá e absorver clientes. E os advogados de lá não conseguem. É complicado. Existe outra coisa, um ditado, e esse, não existe grandes criminalistas. Existe criminalista bem relacionado. Tem uma diferença nisso. Totalmente. Eu vou lá no Supremo fazer uma defesa. Vai o Cacai. O Cacai já assusta. O Cacai, para botar a caneta dele, 200 mil ali num parecer, o cara sabe o caminho das pedras, bota essa aqui, é desse jeito e tal. Política, existe isso? Existe, não, em grande parte não. Os caras são honestos. Agora tem uns filhos da mãe aí que é de lascar, se vende mesmo. É aquele velho ditado, né? O network vale muito a pena, né? Aquela conversa ali. Conversa funciona muito. Você buscar, refazer. Funciona muito, tá? Mas existem juízes bons, justos, existem, não vou enumerar aqui porque
trabalhadores são aquele cara, olha assim, não, isso aqui, eu lembro de uma juíza, ela falando assim, doutor, comigo, se não tiver prova que me convença, aquela juíza da BQ, não sou fã dela. E realmente ela julgava pelo mérito ela mesmo, faz né? juiz aqui, ela não boca. Ela, sei o quê, mas eu olho no processo, cadê? Não, mas o policial, não, eu quero ver a prova, ué. O policial falou, mas aqui já teve em Médici assim, já teve muitos júris desse jeito que acabaram inocentando o próprio cliente. Que eu nem morava aqui na época, quando eu vou lá assistir, quando podia assistir os júris, eu ia lá assistir justamente para quando você fazer qualquer comentário a respeito do direito, a gente saber, né? É igual na sessão da Câmara, né? Quando eu não posso ir lá, eu acompanho, estava comentando com o Davis aqui, se você vai para uma comissão, você discute tudo em comissão, quando chega no plenário você muda, é porque alguma coisa está errada. É complicado. Né? É complicado. Quando o cara diz que é complicado é porque está errado, né? Numa situação aqui de Médici, caso verídico, a polícia fez campanha aí no local, queria pegar o cara todo jeito, supostamente traficante. Eu sei que determinadamente conseguiram lá o mandato de busca e apreensão, entraram, aí vasculharam a casa do cara, era um maior e um menor, dois irmãos, encontraram lá uma paranguinha lá e beleza, alguém lá do povo estava lá junto, assinou o mandato de busca e apreensão, beleza. Foi para a delegacia, o cara foi preso em flagrante, aí me contrataram. Aí eu dei uma olhada naquele relatório do delegado, lá na busca e apreensão tinha que encontrar uma paranguinha, né? Assinado por alguém do povo. Mas no relatório do delegado aparecia uma caixa cheia de semente de maconha no relatório. Que porra é essa? Onde é que apareceu isso? Né? Aí eu fui, o juiz fudido, Adriano. Aí lá, doutor, mandou soltar o cara. Eu mandei aquela caixa, cadê ele? Mas não tá no busca e apreensão, isso não foi apreendido, Aí no dia da audiência, eu perguntava pro policial da caixa e ninguém sabia, porque nem os policiais colocaram no relatório deles, dizendo, era só, mas não tinha, mas apareceu no relatório do delegado. Aí eu... É contraditório. Aí o juiz, não é beijo, eu perguntava, tava com quem? Quem achou? Aí o outro, não, foi o que tá lá fora que vai falar agora. Que ficou embananado, porque eu peguei de surpresa, depois o outro, não foi o que saiu, mas o que saiu disse que foi você. E o juiz só ficou, o juiz olhou assim, aí ele mesmo começou a fazer pergunta, e as caixas? E a caixinha? Aí me se contradizia, estava lá embaixo, estava assim, o juiz absolveu o cara. Isso foi colocado de propósito no relatório ou não? Ou foi um cola, né? Pegou o modelo lá e esqueceu de tirar esse negócio. Se foi isso, que eu acredito que foi mais essa parte, de ele pegar um modelo lá, mas eu não perdi a oportunidade. Isso chama de defesa processual. Eu vi esse erro e o juiz absolveu, porque ficou a dúvida. Essa articulação é importante dentro do direito, né? Tudo. E principalmente para quem está chegando agora, os juízes estão chegando agora. Eu absolvi uma moça, os advogados, os estudantes sabem muito teoria dos frutos envenenados. Grampearam um cara, e quem pediram para grampear, né? E quem pediu para grampear, a autoridade que pediu, não era competente, mas ninguém sabia naquele momento. Pegaram o cara, monitoraram o telefone, sabe? Seguiram, pegaram o cara no flagrante, o intercept da vida. E eu olhei o processo, quando eu olhei, quem tinha pedido para quebrar sigilo de telefone? O comandante da PM. Não é a autoridade competente, é o delegado. O juiz, puto, absolve, mesmo sabendo que são culpados. Porque não tem como, porque se tirar aquela prova do trampo, não sobra mais nada. As outras provas chama-se, todas estão envenenadas, porque a primeira prova foi teoria de um fruto envenenado que contaminou todo mundo. Se tirar aquela, não sobra mais nada. Outra coisa legal também, que é da área do homicídio também, que eu acho muito legal, eu não sei se esse é o nome, que eu não entendo muito bem dessa questão do direito, mas é a questão da vitimologia, né? Que a pessoa
criou o próprio crime que ele foi assassinado, né? Ele, por exemplo, eu venho aqui, mato o Eduardo, por exemplo, aí tu falando, mas o Eduardo foi o próprio culpado que ele acionou esse gatilho em mim, por isso que eu matei ele. Tem uma questão assim, né? Existe. Provocar, né? É igual a situação hoje, que é polêmica, a questão da legítima defesa da honra, né? Que estão querendo tirar, que os advogados nada é engraçado nisso. Os advogados de defesa, principalmente do feminicídio, o cara mata a esposa, porque estava me traindo, aquela coisa toda, né? Ou às vezes dá briga, né? Dentro, eu já até vi isso. Tem de tudo, mas aí está no Supremo, vai chegar lá, que não pode mais usar esse argumento de defesa da honra, né? Mas os advogados são danados, eles vão mudar. Mas quando criaram... Eles vão dizer o seguinte, é apenas a violenta emoção. Não é defesa da honra, ele ficou só com a violenta emoção. Mas já estão usando, isso tem benefício. Não, mas já estão usando, porque eu já vi mas aí, alguns pode não absorver, mas diminuir a quantidade de pena. É a melhor coisa que tem para o advogado de defesa. Não é nem homicídio simples. E está na lei, né? Está no Código Penal de 1940, né? É a legítima defesa, é a clássica. Legítima defesa, é a clássica. Mas isso está no Código Penal que é... Não, está lá. É de 1940. Mas a questão não é essa, é a consequência disso. Eu sou fã do... primeiro, eu uso a legítima defesa e a violenta emoção é a que eu mais gosto. Né? Por quê? Porque ela traz a pena 4 anos, para 4 anos. Ou seja, o cara nem preso vai. Homicídio simples, não, ele só chega no mínimo 6. Ou seja, ele pega o semiaberto. No homicídio privilegiado, a pena pode baixar mais que o mínimo legal. Ela vai para 4. Aí, nesse caso, o cara nem preso vai. Ele pega 4 anos e está no regime aberto. O sonho do advogado de defesa é a legítima defesa e o terceiro, o homicídio simples. Os advogados não estão do mesmo jeito. O que seria um homicídio simples? Só o pessoal de casa entender. O que seria? Porque não tem a tal das qualificadoras, né? Tipo assim, porque a qualificadora começa a contar de 12. O homicídio simples é de 6 a 20, né? 6 a 20 anos. Porque não houve as qualificadoras que a gente fala, né? De agravar, né? E começa a contar a partir de 12 anos. Quando o crime é qualificado. O homicídio simples é, por exemplo, eu vou lá e mato, pá, pronto, acabou. Aí não tem, tipo assim, matou numa situação, não foi, sei lá, por alguém te pagou, ou por uma... Sei lá, mata esse cara aqui, por um motivo fútil, por exemplo, que fala, né? É uma consequência, lá o cara provocou lá, se defendeu, um acidente, eu sei. Não tem a qualificadora, então, e conta de 6 a 20. Como o cara tiver réu primário naquela coisa, ele pode chegar em 6 anos, no menos que isso. Agora, já o homicídio privilegiado, que é a violenta emoção, aquela coisa, ele chega em 4 anos. Olha aí. A mínima, entendeu? Bacana. Aí o cara não vai preso. Eu já absolvi gente pela violenta emoção, ué. É o homicídio qualificado, é privilegiado, né? Que é a melhor coisa que tem. Pra você entender, né? Como manobrar as leis. Como não, vocês não, mas tá na... Não, ele já fiz matéria que ele conseguiu absorver 3 pessoas. Tem um vídeo na internet até hoje, ele achando que eu tinha manipulado até o júri. Insinuou. Aquele vídeo já passou de 23 mil visualizações. Mas esse... Mas poderia ser uma tática, eu lembro aqui. Não, mas teve uma estratégia, são né? todos homens, os réus são todos homens. Aí um júri com mais homens, ou seja, pode ser que eles não tenham dó e tudo mais. Foi essa a questão que eu vi. Mas são 21 sorteados, ué. Mas o senhor foi desqualificando. Mas não ele não pode desqualificar tudo também, né? Ele tem uma quantidade que cada advogado só 3, ué. Mas são 3 advogados diferentes, eles foram espertos, né? Tipo, foi um advogado para cada um desqualifica 3. A promotora mais 3. Quase não tinha júri. Pois é, quase não tem. É isso que eu tô falando. Aí manda chamar fulano, fulano não pode vir, manda chamar. Ainda bem que nessa vida eu nunca me inscrevi para isso. Não é fácil não, mas não é fácil a vida. Tudo são estratégias, igual essa que nós estamos falando do Lula, é uma estratégia dos advogados, anular a sentença baseada na incompetência. E quem é do lado dele, por exemplo, pode no momento que estamos hoje, comemorar que ele é possível candidato Hoje, né? Se a eleição fosse amanhã, ele podia ser candidato.
Tranquilamente. Ele está elegível, cara. Mas, por exemplo, aí caso ele seja condenado e ele seja eleito, uma hipótese aqui, então falando que o Lula vai ser eleito. Não, sim, não importa. Não é hipótese, uma razão hipotética aqui. Caso ele seja eleito em 2022 sim. E ele seja condenado, o que acontece com o cargo dele? Ele continua sendo presidente, ué. Mesmo condenado? Ué. Só se ele for condenado no Supremo. Não necessariamente. Porque ele vai ser julgado no Supremo. Tem nada a ver com o cargo. A situação dele é anterior ao cargo. Pode considerar a situação dele do futuro. Pode considerar ele foi condenado no primeiro grau. Eleição, sei lá, 2 meses depois, né? E ele está condenado no primeiro grau. Isso e nada é a mesma coisa. Porque a condenação em primeiro grau não tira o cara da eleição. Tira em segundo, eu vou mais longe. Primeiro grau, se elegeu ali, não conseguiu registrar a candidatura, logo depois que ele foi eleito, segundo grau. Acabou, ele continua sendo presidente. Porque o problema é o registro da candidatura. Conseguiu registrar? Então ele pode ser um presidente preso? Não vai. Ele não vai preso. Não vai, ó. Se elegeu, meu filho, tudo para. Vai pro Supremo. É igual o caso. Depois volta. É igual o caso que a gente vai exemplificar aqui. O doutor Gilvan sabe o caso aqui de Ji-Paraná. Né? O caso de Ji-Paraná. Prestação de contas do prefeito atual, por exemplo. Eu tô vendo aqui lá. Tá com problema. Né? Não interessa. Mas ele foi cassado, né? Não, ainda não. Por quê? Os jornais noticiaram, né? Mas o jornal não sabe nada, você sabe disso. Eu estou apoiando o processo, inclusive. Mas você não vai ser advogado, não, né? Eu sou um espécie de consultor, para mim mesmo, para saber. Aí vamos voltar ao passado. Em primeiro lugar, as contas dele foram desaprovadas. Por falta dele? Não importa. Está em recurso. Está em recurso. Não foi julgado o recurso. Nem subiu ainda. Aí o MP, está no papel dele, né? Entrou para caçar o registro. Da diploma dele, caçar o diploma. Que agora é outra ação. Ele já está eleito. Caçar o diploma e tal, e ele perdeu o mandato. Ele não foi ainda nem notificado. Hoje, ele acha que voltou, eu olhei o processo hoje. Ele voltou agora há pouco de São Paulo também, né? Ele está prefeito. Ele já está no cargo. Para tirar ele, meu filho, agora já está eleito, está no cargo, está posse. E a gente vê que de um tempo para cá, falando da questão, né, jurídica, o próprio presidente da República ele está se atendo muito à Constituição Federal, ao Código Penal, para decidir dar qualquer canetada agora também. Ele está desse jeito. Olha, o direito é muito interessante. Sim, só a imprensa chega. Lula foi condenado pela opinião pública, os caras tudo com medo. Na opinião pública, não. A imprensa, com a Lava Jato lá. A pressão danada da imprensa. O Moro era um herói. Eu não acredito em herói vivo, só da Marvel. Eu sou. O Capitão América? Só o Capitão América aqui. E eu sou fã dos heróis da Marvel. Somente herói humano no mundo político não existe. Todos são cheios de pecados nas sombras. Vamos encerrar com essa belíssima frase. O Moro nunca me enganou, nunca. Não, e essa belíssima frase dele é o começo, como ele disse, né? O Supremo tem decisões políticas. Todas. É o que eu entendi da sua fala no final do Moro, dizendo as decisões do Moro foram políticas. Todas. Ele tinha se promovendo pessoalmente, tá? Que coisa que agora... Se preparando para ser o presidente, o candidato. Ele seria o forte concorrente do Bolsonaro se... E o Bolsonaro rifou ele, porque viu que estava criando uma cobra. O Bolsonaro chamou ele para dar suporte para o governo dele, um cara que tinha aceitação maior do que a dele. Sim. Claro que o Moro aceitou. Por que aceitou? Porque tinha interesse de estar visível ali até 2022. O Bolsonaro não é besta. A equipe dele volta falou, filho da puta, tá criando cobra para ti. E o Bolsonaro não quer nem fazer sobra não, ué. Mandou o Mandetta plantar coquinho, mandou o Moro. Qual é o cara de expressão do governo Bolsonaro hoje que não seja ele? Não existe. Só o Tarcísio. Quem? Tarcísio. Quem chato, Tarcísio. Tá vendo? É o cara da construção, né? É o cara que... O cara político, eu tô falando o cara de visibilidade política, o candidato, não existe. Tirou todos. É o Moro e o Mandetta. E outros dois caras hoje que é do lado dele é o Pedro, né, que é o da Caixa, e o Tarcísio. O resto... Às vezes são caras de confiança dos locais, mas não com visão política não tem. E que a opinião boa, esse cara, não. O Mandetta era fogo quando falava. O Mandetta na frente dos repórteres. E hoje o Mandetta tá...
Tá zerado. Ninguém vai falar mais. Meu velhinho, suas considerações, rapaz, totalmente 13 horas. Com certeza a vinda do doutor Gilvan de Castro foi esclarecedora e com Muito certeza boa, a gente vai muito fazer novos convites para a gente falar sobre esse assunto, porque vai ser, é o do momento, a eleição do ano que vem já chegou, Já. né? E chegou através do Poder Judiciário. Aquilo que lá atrás, quando o presidente falou da troca, que agora vai ser a reunião no próximo dia 22 da Petrobras, né, que mexeu com o mercado financeiro, porque o investidor, ele faz o dólar aumentar para que as coisas aumentem nesse país. Quando ele perde dinheiro na bolsa, ele ganha no dólar. Mesmo perdendo, eles ganham. Ele ganha. E agora a decisão do Fachin foi do mesmo tamanho. A bolsa foi lá para baixo e o dólar foi lá para cima. É igual o Covid. Tem não sei quem quebrando, mas tem gente ganhando dinheiro muito. Muito. Você acha que com essa decisão do Congresso Nacional, por exemplo, com relação à Pfizer, você acha que a Pfizer não saiu ganhando, como disse as palavras dele, alguém está ganhando? A Pfizer ganhou muito, porque o Congresso Nacional, ele quebrou a questão do que a Pfizer estava pedindo. A Pfizer, para entrar no Brasil, ela queria não ser processada pelo efeito colateral. Na realidade, quem disse isso é o Bolsonaro, né? Porque ela vendeu para um monte de país que não tinha as mesmas leis no nosso país. Não tem nada a ver, rapaz, porque a consequência é natural. O Estado tem que honrar essas coisas, não importa. E outra coisa que as pessoas estão observando, a única que tem aprovado de forma definitiva é a Pfizer. Ela pode vender para qualquer que não é Brasil, não só para o Estado, ela pode vender para qualquer e não é a mesma, para que todo mundo entenda, e não é a mesma vacina que está sendo fornecida na Inglaterra. E outra coisa, ela vem para cá com fórmula diferente. E outra coisa, ela tem eficácia maior 98%. E apenas uma dose. 98% uma dose. A questão eu vou na cutucada do Bolsonaro. Diga. O problema do estado em que está o Brasil hoje, questão de vacinação, é culpa do governo federal. A faz que vender para ele lá. Na questão de vacina, sim. Mas como o Bolsonaro não acredita, ele nega, porque ele tem interesses também políticos, ele nega, porque as pessoas não sabem. Ele nega para não ter que gastar. Porque gastando, ele tem que comprar a vacina, ele tem que fazer muita coisa, mas ele aposta que vai ser naturalmente, as pessoas vão ser imunizadas pelo efeito manada, né? Ele vai empurrando com a barriga. Agora que viu que chegou na garganta, aí está tentando, pega $1 milhão dali, né? E que não resolve, fazendo de conta que tá, e todo mundo, os governadores se reunindo para comprar com conta. O Supremo está lá liberando. O Rondônia vai comprar, inclusive tem uma emenda de todos os parlamentares federais, já chegou em Rondônia e vai comprar vacina. Israel está acabando de imunizar. É pequena população, mas o cara se antecipou lá, acreditou. O próprio chefe nosso nega. Como é que as pessoas vão acreditar? Que alguém está mentindo. Quem? Ele joga a culpa nos governadores, nos prefeitos, para tirar o dedo da reta. E dizendo que o Supremo é que é culpado. E o Zezinho deu uma alfinetada lá, MDB, hein, velho? Olha o que ele disse. Aí essa rixa MDB e PSDB, eu vou te contar, é boa também. É tipo PT e MDB, né? Mas ele disse assim, na minha opinião, o Moro defendia naquele momento interesses do PSDB. Né? É um do lado de cá do muro e o outro em cima. Eu acredito que não, eu acredito que não. Acredite. Acredite que é possível. É possível. O PSDB não, mas eu acho que ele alguns integrantes. Exatamente. Alguns caciques. Exatamente. Mas quando você apoia alguns caciques, é os caciques que mandam. Não, lembra quando mandaram prender ou tirar o Renan, se eu não me engano? Foi. Alguém tirou? Não. Quem é cacique? Prenderam o Daniel, como é o nome do deputado que foi preso lá? Que nem o Fux sabia o nome dele, logo que estava julgando. Não me Daniel, recordo. não sei o quê. É porque é padre, é fiotinho. Se fosse outro peixe grande, né? Tubarão não prende, não. O Congresso não prende, não. Entendeu? Porque é baixo. Quando você é do baixo clero. Não, ninguém nem liga. Ninguém nem liga, esse aí é preso. Facinho que continua preso lá. Com esse cara do PSL agora, né? Prende o outro lá, porque. Prende o outro. Prende nada. Que falou. Jamais. Não. Se você olhar antes da gente encerrar, se você olhar em todas as acusações feitas ao Supremo Tribunal Federal, de alto clero, que é aquele que já está lá há mais tempo, como chegou a deputada, lá de São Paulo, né, aquela que se elegeu com o Lula, com o Bolsonaro, a Joyce, prende a Joyce para ver.
Jamais. Houve denúncias contra os Supremos e ataques contra o Supremo muito maiores do que esse pequeno. Esse baixo clero. Sozinho, né? Só que sabe o que é legal? Que nós estamos discutindo isso daqui no âmbito nacional, mas está instalado em todo municipal, estadual. Entendeu? Inclusive a Assembleia Legislativa faz muito jogo de cintura com isso daí. Claro que faz. É política. As pessoas não sabem, mas lá em cima eles conversam. Imagina por exemplo, um poder legislativo mandar até no Tribunal de Contas, por exemplo. O cara do deputado lá federal, a Câmara podia não ter deixado prender ele. Por que deixaram? Porque eles não vão afrontar o Supremo com o Supremo. E os caras não derrubam, eles poderiam, né? Poderiam. Mas o cara isso aí é ótimo. Pode ir embora pelo ralo. Esse é o baixo clero. Boa tarde. Suas considerações. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. A nossa secretária está nos acompanhando também lá, a dona Marinalva. Obrigado pela participação. Se Deus permitir, amanhã eu estou por aqui a partir das 7 horas da manhã. Mesmo não pedindo para despedir, não vamos despedir, né? Agora é sua vez. Agora é sua vez. Isso, né? O Alecrim. Foi gostoso. Foi bom, né? Esse bate-papo é muito legal. Inclusive, vou até te fazer um convite aqui agora para você ser o nosso comentarista jurídico. Tem mais de 40 advogados e médicos. Mas eu estou escolhendo você. Mas não pode. Dr. Walter vem aqui para falar do direito do consumidor e tudo mais. E o senhor vem aqui para a gente falar dessa área política. Quando tiver alguma coisa que for eu achar que eu tenho um certo, não é nem domínio, conhecimento dos embaixos, eu venho. Fechado, tá combinado. Combinado. Não pode ser só exclusivo não, porque tem mais gente, tem um monte de gente. Não, pode ser na sexta-feira, depois daquela música. Depois do flash. Tem advogado muito melhor do que eu. Tem que pedir para as operadoras telefônicas colocar uma torre no morro do lado do Jotão. Pois para ter internet o tempo todo, né? Chama o cara do crime aí, quando estiver no crime, chama que eu venho. Então, fechado. O consumidor chamou outro colega aí. Não, sim. Consumidor, o doutor Walter vem falar com a gente. Eu vou até puxar. Tem um pretendiário, tem a doutora Pâmela. Doutora Pâmela ela vinha com a gente na televisão sempre. Doutora Pâmela, além disso. A doutora Brenda. O visual também. Dos ouvintes. Sim. Ela agrada muito, fotografa bem. A doutora Brenda, né? Uma simpatia. A doutora Brenda. E falando já que você falou dela aí, vai parabenizar que ontem foi o dia das mulheres, né, para as advogadas, todas, né, em nome das advogadas, todas as mulheres, incluindo a nossa secretária, que é a Marilda França. E a presidente também, que é uma mulher, né, da UAB. Não é uma mulher, não, só o doutor Luciano, que é gaúcho. Eu pensei que era a Silvia. A Silvia. É só enquanto o doutor foi candidato. Foi candidato. Então, culpado é ele de não avisar pra gente. Verdade, me desculpe. Não tem nada a ver. Mas ele é um bom gaúcho. Ele vai ser lá, eu tô sem ver já tem um tempo. Vai saber, né? Acontece muita coisa. Brincadeiras à parte. É gaúcho. Eu falo nada não. Vai que nós vamos processar. Gente, amigo, muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço a todos. Foi o nosso programa Hora da Verdade, ao vivo pela Rádio União FM e também pela Rede Mundial de Computadores e Internet. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Pois é. Foi bom, mas é doido, foi ótimo.